muitas coisas tremendas, grandes ensinos mesmo, né? Vamos aqui pedir a graça de Deus, o favor de Deus para nos dar uma mente, né? Para que possamos absorver o maior número de informação possível, né? Pai, eu quero orar, fazer uma oração nessa manhã por todos aqueles que estão conectados conosco agora ao vivo e aqueles que ainda vão se conectar, aqueles que através de compartilhamentos, através, Senhor meu Deus, mesmo do próprio Facebook, Senhor, vão estar se conectando, Senhor, durante o dia, Senhor. Oramos por todos os nossos irmãos, Senhor, Pai, porque cremos sim, Senhor, que a nossa função é cobri-los em oração. Pai, a nossa função é orarmos para que sejam ativados no poder do Seu Espírito Santo. Pai, mas em especial que a Sua palavra os alimente, Pai, de uma maneira tão profunda, Senhor Deus, que os fortaleça na força do Seu poder. Que assim seja sobre a vida de cada um nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 8. Isso. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então veio o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Ok. Então assim, queridos, inicia, né, o capítulo 8, versos 1, falando ali os primeiros versículos, falando na verdade de que Jesus continuava o seu ministério, junto com ele havia os 12, né, os 12 apóstolos, 12 discípulos no caso aqui, tá? E a partir do versos 3 começa a falar de algumas mulheres que foram saradas, curadas, libertas e que começam a também estar junto, promovendo, ou seja, elas acabavam sustentando com seus bens, né? Com os seus bens. Agora, assim, quando você olha isso aqui, assim, para nós ela tem um efeito, mas para aquela época, uma sociedade extremamente machista, então imagina como deveria ser mal visto isso na sociedade. Meu Deus. Mulheres sustentando, né, os missionários ali, né? Eles deveriam ser aproveitadores, né? Eles deveriam ser vistos como aproveitadores, mas enfim, gente, é uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente começa a servir a Deus, que quando a gente tem um coração puro e sincero, né, ou a gente teme o conceito do povo, ou a gente teme a Deus. Então, eles aqui temiam a Deus e continuavam fazendo a obra, mas nós vemos que Deus usava, né, essas mulheres com os seus próprios bens para poder, e pessoas que tinham recebido algo da parte de Deus, tinham sido tocadas, tinham sido curadas, tinham sido libertas, para estar sustentando o ministério de Jesus. E você vê que privilégio, né? Delas estarem com os nomes na Bíblia para que eu e você pudéssemos estar lendo o nome delas, de Susana, da Joana, né? Que sustentaram o ministério de Jesus. Que tremendo isso, né? Você veja,
tem essa Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de de Herodes. Deus gente. usava alguém lá da casa de Herodes que queria perseguir, para sustentar o ministério de Jesus. É como se Deus usasse assim, alguém lá do meio do nosso inimigo para sustentar. Que influência, né? Que daí, imagine. Meu Deus. Então, Cristo, e daí Jesus conta a parábola, não tem muito o que a gente explicar dessa parábola, porque o próprio Jesus explica a partir do versículo 12, né, e ele fala, né, que a semente é a palavra de Deus, né, que essa semente é lançada e ela cai sobre vários campos, ou sobre cada solo. Cai sobre a pedra, cai no meio da pedra, cai no meio de espinhos, né? E ele vai então dando o significado de cada uma dessas coisas. Mas eu quero chamar a sua atenção versos 13, porque ele fala assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, tá? Quando a ouvem, mas não têm raiz. E sobre isso aqui, o que eu só queria pontuar para vocês? Todos nós estamos recebendo a palavra de Deus nessa noite. O tempo todo. Tá? Então quer dizer que nessa manhã. Então quer dizer que o tic-tac ainda está funcionando, a gente está começando a ligar, né? Então quer dizer que todos nós vamos receber a palavra. A semente é uma só, todos nós recebemos na mesma proporção. Agora, o que faz a diferença da germinação desta palavra, ou seja, que essa palavra venha germinar, crescer, dar fruto dentro da gente, é como nós estamos. É o tipo do solo, né? É o tipo do solo. E aqui está dizendo esse exemplo assim, que se cai em cima da pedra, se o seu coração está um pouco endurecido, né, por causa das lutas, das decepções, o que acontece? A semente cai ali, mas ela não consegue criar raiz, ela não consegue, né, não tem raiz, então logo, né, a pessoa fica alegre, né, ouve, mas por não ter raiz, creem durante algum tempo, né, mas desistem nas horas da aprovação, ou seja, na hora que você mais precisa do evangelho, da palavra, você vai ficar na mão. Por quê? Porque não tem raiz essa palavra. E como é que você se aprofunda essa raiz? Né? Se a semente é boa, né? Tem a ver com a terra. Tem a ver com você desendurecer o seu coração, o tipo de solo. Né? Então é você tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne aí. Ah, mas já me decepcionaram muito. Vamos me magoar de novo. Que magoem, queridos. Que magoem. Ah, mas vamos decepcionar de novo. Que decepcionem. Mas não deixe com que o seu coração perca, né, a condição de um solo pronto, que recebe a palavra, propício, né? Porque daí a palavra não tem efeito na sua vida. E você fica recebendo a palavra e escuta. Aqui tem gente que escuta de tudo que é lugar, de tudo que é jeito, mas essa palavra ela não penetra no seu coração e ela não causa transformação e mudança para promover os benefícios da palavra. Porque o que Jesus está falando, pastor André, é que a função da semente, ela é o quê? Ela cai na terra para promover o quê? Uma plantação que dê fruto. Então, o fim é o fruto. Se não pode dar o fruto, foi desperdiçado. O tempo, a semente, né? Se não deu fruto. E fruto para quê? Fruto para... Então, por isso que o versos 15 acaba assim: mas os que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso. Então aqui fala bem claro, coração, né? Bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Então, dão fruto com perseverança. Quer dizer, a finalidade dessa semente foi cumprida, ela deu fruto. O que vai fazer com que retenha é o tipo do solo. Então acho que a pergunta que nós temos que fazer essa manhã, para mim, para vocês que estão nos ouvindo aí, essa manhã, é: qual é o tipo do solo que você é? Que tipo de solo você é? Como está, né, o teu solo? Para receber essa palavra. Você sabe cheio de pedras, espinhos, né? Eu não sei porque hoje eu comecei a lembrar de Israel, irmãos. Quando eu estive em Israel, e me veio muito forte uma coisa na mente, assim, eu não entendi ainda porquê, mas eu vou compartilhar agora com vocês. Porque fez assim: não existe terra ruim. Porque lá em Israel é impressionante. Lá é uma região toda desértica. Se você foi lá, você sabe do que eu estou falando. Tá? Mas tem áreas que são extremamente verdes, cheias de plantações. Daqui a pouco começa o deserto, mas é a mesma terra. Como é que você fala assim, meu Deus, como é que... E me veio assim no coração: não existe terra ruim, existe terra sem água. Né? Então, quando eles irrigam, o negócio frutifica. O que significa água? A água é o quê? É um dos símbolos do Espírito Santo, que vem fertilizar a nossa vida. Então, você tem que permitir que o Espírito Santo, né, lance água sobre você, para você poder amolecer essa terra aí que está muito petrificada. Né? Eu sei que ela não nasceu assim, eu sei que ela nasceu boa, eu sei que ela não nasceu assim, eu sei que ela não estava cheia de espinhos, eu sei que ela não estava... Ela se tornou assim,
Mas agora que basta você permitir que Jesus dê um novo coração para você e você se torne uma terra boa, Tem produtiva. alguns adubos, né, que você pode colocar para melhorar essa terra, né, Verdade. que é a oração, é a leitura da palavra, né, é o arrependimento, O exercício exercício da do fé, amor. do amor. Isso são adubos para melhorar a sua E terra. eu garanto para você que o que fez com que você se tornasse assim, endurecido, e eu também em muitas áreas, foi as decepções, foi as amarguras, foi os problemas, foi as traições. Tá? E o medo hoje de se abrir é de novo, mas esse é um risco que a gente tem que correr, porque a gente não pode deixar de dar fruto, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. Então vamos falar sobre a candeia agora, que versos 16 em diante. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Amém? Queridos, aqui justamente fala como, assim, uma candeia, a luz não tem como escondê-los. Não tem, né? Então, aqui está dizendo, né, Jesus é luz, nós devemos ser luz, então não devemos ter como se esconder. Né? E aqui o verso 18 fala assim, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então entendamos que nós precisamos ser como uma candeia, não podemos nos esconder. Deus nos colocou aqui para nós, sim, brilharmos junto com Ele, né? E Ele vai sustentar cada um de nós, ok? A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Estes são os irmãos e mãe de Jesus, né? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Interessante que isso, assim, observe que ele, às vezes, fica assim, eu sou filho de Deus, né? Se eu sou filho de Deus, então eu sou irmão de Jesus. Mas Jesus está dizendo que eu só sou irmão dele se eu pratico a palavra dele. Ou seja, só se eu pratico a palavra dele, eu sou irmão de Jesus, que sou filho de Deus. Então é uma regrinha bem fácil de a gente entender, né? Então que a gente possa, né? E às vezes não se apegar, porque assim, o que a gente percebe aqui? Que Jesus quis que as pessoas não se apegassem a títulos. A tua mãe, não, a minha mãe é aquele que faz a vontade do meu pai, meus irmãos são aqui. Você entende? Então, para que a gente não seja religioso. Porque senão a gente fala assim, eu sou, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou... Não, a gente se a gente faz a vontade. Porque Jesus veio aqui com uma função, com um propósito, né? Então, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, tem pessoas que dizem assim, mas eu sou filho de pastor, então sou salvo? Não quer dizer isso, né? Mas eu sou sobrinho do pastor fulano de tal, você entendeu? O teu título não te dá uma condição espiritual que você precisa ter. Agora ele está dizendo quem é que tem essa condição de ser o parente de Jesus. Aquele que ouve e pratica. Ok? Vamos lá então, gente. Agora Jesus ele vai acalmar um pouco a tempestade, né, das nossas vidas. Vamos a partir do verso 22. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Aqui é muito legal, queridos, porque a gente vê, né, Jesus num cenário aqui onde ele
ele queria descansar. A gente observa que ele deveria estar bem cansado, porque ele entra no barco, e ele fala assim, né, enquanto eles navegavam, ele adormeceu, ou seja, aproveitou para tirar um cochilo, tá? Mas, né, como é sempre assim, às vezes quando você está descansando, quando você acha que as coisas estão tranquilas na sua vida, de repente, do nada, o quê? Né, abateu-se, né, sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, ou seja, né, é algo que se abateu contra aquela embarcação. Tá? É óbvio, né, que aqueles discípulos se desesperam, né, como um ser humano normal, como eu e você, como estão aprendendo a caminhar com Jesus, tá? Mas eles fizeram uma coisa muito assertiva. Em vez de tentar se salvar, eles acordaram o mestre. Ainda que eles levaram, né, ali não um puxãozinho de orelha, mas uma exortação, tipo assim, cadê a fé de vocês, meninos? Né? Por que vocês não estão podendo lidar com isso ainda? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Eles tiveram uma atitude boa, que foi o quê? Despertar Jesus. Eu não sei se hoje você precisa despertar Jesus, mas se você precisar... Nem que seja para levar uma pegada, né? Nem que seja para ser exortado, mas desperta ele, porque ele tem a solução. Ele despertou, ele falou acerca da fé, né, que eles precisavam ter fé, quem caminha com Jesus precisa ter fé, e repreendeu o vento, mostrando que não existe vento, não existe tempestade, né, que possa ser, né, empecilho para Jesus, desde que você esteja com ele em seu barco. E isso é importante também, né? A gente ressaltar, né? Aqueles homens eram ao mesmo tempo que foram afligidos, eles eram também pessoas afortunadas por ter Jesus no barco deles, tá? Então, às vezes, o que é melhor, tá? Ter Jesus no barco e ter alguns ventinhos, tá? Ou às vezes você nem tem muito vento, mas Jesus não está na barco, e a hora que o vento vir, você sucumbe porque Jesus não estava lá. Então está na hora de você colocar Jesus no teu barco, viu? Que essa seja uma oportunidade única na sua vida aí, de você colocar Jesus no barco. Amém. Versos 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Isso aqui é muito legal, né, gente? Porque você vê, ele continua a jornada dele, né? Ele estava lá no barquinho, tempestade, ele passou para a região do Gerazenos, ou Gadarenos, acho que é mais fácil. É mais fácil. Né? E o que acontece? Né? Ele é recebido por um homem, né, que ali estava possuído por demônios, espíritos imundos, né, há muito tempo. Verso 29 fala assim: Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Tá? Muitas vezes ele tinha se apoderado dele
mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue ao cuidado de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares sólidos. Né? Eu quero chamar a atenção, assim, você vê que era um homem que ele, aqui diz assim, que ele era aprisionado por homens, por correntes, por estar endemoniado, tá? Mas o finalzinho desse versículo aqui, do 29, fala assim, né, que a força era tão estronda que ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Aqui parece quase desapercebido, mas observe que aqui esses demônios levavam essa pessoa a estar sozinho, a estar solitário. É o que muitas vezes as pessoas que estão em depressão, pastor, elas querem ficar o quê? Isolados, sozinhas, né? Isoladas, longe de tudo, de todos, tá? Temos que cuidar, queridos. Não estou dizendo que toda questão de depressão é uma questão de possessão maligna, não, mas a intenção do inimigo é isolar você, porque ele sabe que a vida no corpo de Cristo, a vida na comunhão, a amor, a vida. Então ele quer o quê? Ele quer se afastar, porque ele ama tudo que é trevas, tudo que é mal. Então, observe essa característica, tá? E Jesus, né, vendo isso, então, né, repreende, expulsa, liberta ele, né, e manda aqueles porcos, né? O verso 34 diz assim, vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e no campo. Quem estava cuidando, porque os demônios entraram lá dentro dos porcos, e os porcos se precipitaram, né? No outro evangelho fala que eram quase 2.000, uma manada de quase 2.000 porcos, e se precipitaram porque era uma legião de demônios que estavam sobre a vida daquele homem. Verso 37, acontece algo interessante. Então todo o povo da região dos Gerasenos ou Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Eles mandaram Jesus embora, porque Jesus libertou aquele homem, o povo mandou ele embora. Por quê? Sabe por quê? O povo aqui, na verdade, estava mais preocupado com os porcos que morreram do que com um homem. Tá? Como hoje tem muita gente mais preocupada, às vezes, com os cachorros, com os papagaios, com os calopsitas, do que com um ser humano. Né? E eles mandam Jesus embora. Falam assim, você veio aqui para destruir os nossos porcos, queridos. E olha só, uma vez uma pessoa me perguntou por que Jesus mandou, né? Os demônios falaram assim, não nos mande para o abismo, nos mande para aquela manada de porco. E o Senhor Jesus o enviou. E eu confesso, irmãos, que eu não sabia e eu fiquei intrigado com aquilo. Né? E eu fui dar uma pesquisada nisso. Tá? Primeiro, que os porcos, queridos, eram considerados animais imundos. Tá? Gadara ficava dentro do território judeu. O que eles tinham que estar criando porcos? Se Deus tinha como, né, animais imundos não podia comer. Então, assim, época, né? É como se Jesus estivesse apontando um pecado deles também. Não, então, e estou tirando aqui, né, livrando um homem, né? Não estou libertando só ele. Exatamente, todos vocês. Então, agora, e o verso 30, daí o homem que foi curado, né, ao ver que Jesus estava indo embora, queria ir com Jesus, porque é sempre assim, quem recebe uma graça de Jesus quer servir a Jesus, quer estar com ele, tá? Mas o verso 39 chama atenção, porque diz assim que Jesus fala para ele assim, ó, volta para casa e conte o quanto Deus o fez. Assim o homem se foi e anunciou. Agora, Jesus mandou ele para onde? Para casa. O homem anunciou para aonde? Na cidade inteira. Né? O quanto Jesus tinha feito por ele. Isso aqui mostra um coração grato, verdadeiramente... Que dá fruto, né? Não, qual foi o fruto? Pregar, né? Sobre uma cidade inteira aquilo que o Senhor fez. Então, a tamanha gratidão dele, né? É tremendo, é muito tremendo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o poder de Jesus sobre as doenças e a morte, versos 40, e já encerrando, né? Logo em seguida. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim
eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Bem, então aqui ele está voltando lá de Gadara, né? E ele então, nesse translado, ele chegando no outro lado da margem, ele já encontra com Jairo. O dirigente da sinagoga, Isso, né? Lembrando que é um dirigente da sinagoga, enfim. Lembrando que a filha era a única filha dele, que estava doente há 12 aninhos. Imagina o desespero é um pai. Então aqui, na verdade, era um pai que foi pedir, clamar, né, misericórdia, perdão, clemência aqui para Jesus, pedindo ajuda para Jesus, né? E Jesus, queridos, ele vai, né? A Bíblia fala que Jesus ele aceita ir lá sim, olhar ela, e que havia uma grande, o versos 42 fala que havia uma grande multidão que comprimia ele, porque havia muitas pessoas necessitadas e que queriam ouvir mais dos ensinos de Jesus e ser curado por Jesus e ser liberto por Jesus, tá? No meio do caminho, queridos, né, acontece um fato, né, diferente, que foi o 43, onde uma mulher surge, né? A Bíblia também fala assim que 12 anos sofrendo também, né? A mesma idade da menina, 12 anos. Acompanhada por médicos, né? Isso, com aquela hemorragia, aquele fluxo contínuo, né, de sangue, tá? E aquele tempo, uma mulher assim, né, pastora? Ela era considerada impura, né? Então, assim, tudo que ela tocasse, a cadeira que ela se sentasse, era considerada impura. A cama que ela se deitasse era considerada impura. Então, assim, ela não tinha só essa condição, mas as consequências da condição física dela, que era essa hemorragia, a tornava ela impura e isolada dos outros, porque ela não podia nem estar no meio dessa multidão ela aqui. não podia ter vida social, não, religiosa. Porque qualquer que tocasse nela seria considerado impuro. Tá lá pela lei tinha que ficar 7 dias fora, né, do arraial. Imagine alguém que tem um fluxo constante de sangue. Não pode mais. Gente, né? Imagina 12 anos. Sem falar dos problemas de anemia que essa mulher devia ter e muitos outros, né, da saúde, fraqueza, enfim, né? E o que a gente vê aqui? Que ela toca, né? Ela teve uma proposta no coração dela: se eu somente tocar as vestes de Jesus, eu vou ser curado. E no verso 45 a gente vê que, né, que ela toca, porque Jesus para e pergunta: quem tocou em mim? Então aqui a gente observa o quê? E Pedrão, né? Falei assim: como quem tocou em você é Jesus? Todo mundo Tem tocando tanta você, gente mestre. tocando, Jesus. Tá todo mundo apertando nós aqui, né? Mas daí Jesus fala, né, no 46, não, alguém tocou em mim e eu sei porque de mim saiu virtude ou poder, tá? É interessante que Jesus não sabia, irmãos, aqui, tá, quem era. Pensa assim, alguém que foi curado por Jesus sem Jesus saber quem é a pessoa. É alguém que literalmente tirou algo de Jesus. Que foi lá e extraiu algo de Jesus. Queridos, olha que coisa interessante. Jesus só sabia que tinha saído dele poder, virtude, tá? Então é claro que ele questiona, a Bíblia fala que ela ficou com medo, 47, tá? E ela então se revela. Então no verso 48 Jesus diz assim: filha, tua fé te curou, né? Vá em paz, tipo, fica tranquilo, fica em paz. Tua fé curou você. Ele deixou essa marquinha deste exemplo de uma mulher cheia de fé que conseguiu extrair. Você vê, tinha uma multidão querendo uma bênção, né? E no meio daquela multidão, uma mulher que extraiu, né? Não ficou só querendo, ela extraiu. Através da onde? Da fé. Da fé. E você veja o seguinte, gente, essa palavra, ela traz algo assim tremendo para nós, porque assim, todos podem estar tocando em Jesus. Pode ser que você esteja tocando Jesus, nós comentávamos com o pastor ontem, assim, tem várias pessoas que estão ali na igreja assistindo o culto e talvez estão tocando em Jesus. Estão tocando em Jesus, mas quantas estão? Qual que é o toque?
que vai tirar de Jesus virtude. Que vai extrair. Né? Aquela coisa que faz com que ele olhe, esse daqui está me adorando diferente. Esse aqui está me louvando diferente. Esse aqui está extraindo virtude de mim. Então não é assim, todo mundo pode tocar, eu toco, pastor, eu toco. Né? Eu faço isso, aquilo, mas é a maneira que você faz que vai extrair virtude do Senhor. E aqui eu ressalvo que ela não foi só liberta da condição física dela, pastor. Né? Porque assim, uma vez que Jesus pergunta quem me tocou, né? Porque no fundo eu acho que, né, Jesus sabia, só que Jesus precisava curar ela em outro sentido, que era o quê? A libertação social e espiritual dela, da religiosidade, né? Porque uma vez que ela tem que se manifestar, porque ela poderia... Tem que se revelar? Ele queria que ela se revelasse. Quando ele pergunta quem me tocou, né? Ela vê ali que ela vai se revelar, ela tem que se revelar. Agora imagina assim, a condição que ela estava, considerada impura, tipo assim, todo mundo com os olhares em Jesus, né? Prestando atenção em Jesus, querendo tocar em Jesus, e de repente o foco vem sobre ela. Então ela tem que se revelar. Aí ela teve que enfrentar uma barreira. Ela teve que, nessa revelação dela, ela teve que passar por conceitos dela no sentido assim, eu posso agora ser repreendida pelo povo, porque se eles não sabem que eu sou curada, que eu fui curada agora, instantaneamente, eles podem me condenar. Tipo assim, mulher, o que você está fazendo aqui? Você é impura. Você já está há 12 anos nessa condição aqui, e era considerado pecador também. Eu falei assim, você não pode estar no nosso meio. O que você está no meio aqui, nosso aqui? Então ela foi curada disso. Nesse contexto, ela foi retornada ao convívio com as pessoas. Ela foi curada do isolamento social. Ela foi reinserida nesse contexto novamente. Então o Senhor não só libertou ela fisicamente, mas reinseriu ela novamente na sociedade. A vida. É verdade. Vem viver, vem trazer vida com todo mundo. E nesse meio termo, irmãos, o que acontece? De repente vem, né? Alguém lá da casa de Jairo falando, Jairo, deixa o mestre que sua filha morreu. Não teve jeito. Ela não suportou, ela parou de respirar. Né? E é quando Jesus fala, então, no verso 5. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo. Tão somente creia. Tão somente, e ela será curada. Por que Jesus falou, ela será curada? Jesus não falou assim, e ela será ressurreta. Queridos, mas é porque Jesus ainda achava que ela estava só doente, ela não sabia que... Não, gente, a Bíblia fala assim que, chegando lá, né, aquelas pessoas estavam chorando, e já dizendo, e Jesus falou assim, olha, não se preocupe que ela está só dormindo, e as pessoas deram risada dele, porque viram que ela parou de respirar. Mas o que acontece, a gente precisa entender o seguinte, como Deus não criou a morte ela é consequência do pecado. Então a morte, para Deus e para Jesus, é encarada como uma enfermidade, que precisa ser curada. Ele venceu a morte, entendeu? Ele venceu a morte. A morte, queridos, ela não é um fim, não, ela é uma doença, ela precisa ser curada. Então quando Jesus fala assim, eu vou lá, ela será curada, ele fala, eu vou lá ressuscitar ela. Tá? Então, e a gente vê que no verso 55, tá? 54, ele toma a menina pela mão, o espírito dela voltou. Quer dizer o seguinte, o espírito tinha saído, ela tinha morrido mesmo, mas o espírito voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que dessem a ela de comer. Queridos, então a gente vê assim que Jesus ele cura, e não importa se é enfermidade, se é morte, para ele cura, porque ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Tá? E observe que a palavra-chave aqui pro Jairo foi, não tema. Por isso que a gente tem que cuidar muito com o medo. Porque o inimigo ele usa o medo para roubar a nossa fé, porque ele fala assim, não tema, somente crê. Em outras palavras, ele está dizendo, se você temer, você não vai conseguir crer. Se você tiver medo, você não vai ter fé suficiente para crer. Porque o medo é o oposto da fé. Então, assim, a fé é acreditar na palavra que o Senhor liberou sobre a vida dele. E o medo era justamente acreditar na palavra das pessoas que chegaram para ele, não incomode, mas o mestre, teu filho já morreu. Deixa para lá, agora passou. Não tem então mais... acreditar naquilo que Satanás está trazendo para sua vida. Não tem mais jeito, é falar, não tem mais jeito. Entenda isso, medo é você crer naquilo que Satanás, seja através de pessoas, de palavras que não tem a ver com o contexto de Cristo para sua vida, estão falando. São aquelas pessoas que dizem, não incomode mais, já está morto, não dá mais. E a fé é você crer naquilo que o Senhor fala sobre você, que é, não tenha medo, só creia. Por isso eu encerro então a nossa devocional de hoje dizendo para você assim, a última palavra sempre é dele. É verdade. E não existe impossível para Deus
se você crer. Glória a Deus por Tudo isso. é possível para Deus se você pode crer. Que você possa guardar no teu coração essas Amém. palavras, né? E que nesta manhã Deus possa então estar provendo para você tudo que você necessita. Não tenha medo dos seus problemas, não tenha, tá? Crê somente, Amém. porque Ele tem a resposta para você, tá bom? Um beijo grande no coração. Todos